Boa noite, amigos. Muito boa noite. Boa noite, Londrina. Boa noite, Paraná. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Brasília. Boa noite, Belo Horizonte. Boa noite, doutor Leonardo. Boa noite, Militão. Boa noite a todos. Doutor Leonardo acaba de passar uma semana em Porto de Galinhas, no estado de Pernambuco. Pernambuco, Recife. Fugiu do frio aqui. Fugi do frio, graças a Deus. E não pegou chuva lá. Graças a Deus, ficou uma semana de muito sol, mas fazia 30 dias que estava chovendo. Sem parar. Quando eu cheguei, abriu o sol. Eu fiquei abençoado, né? É verdade. Me senti abençoado. Graças a Deus, uma estada boa. É um povo bom. Um povo muito carismático, um povo muito simpático, até receptivo. Eu recomendo, olha, conhecer aquele povo, é um povo maravilhoso. O Brasil começou ali, né, Militão? Uhum. Então, você vê que ali é uma região muito farta de cultura, é muito bom. Falando de muito bom, seria bom demais que o governo brasileiro tivesse como prioridade cuidar da Amazônia. Olha, é verdade, você está certo, Combater Militão. o desmatamento, Exatamente, exatamente. A Amazônia não é prioridade do governo e deveria, porque o governo hoje, o governo federal, teria tecnologia para combater as mazelas da Amazônia, que é o garimpo ilegal, que é a extração de madeira, o desmatamento. Hoje, 12% da Amazônia está desmatada. Eles botam fogo, os garimpeiros botam fogo para criar pasto para gado, para plantar soja. E nossas autoridades têm que dar uma atenção. A Amazônia é o coração é o pulmão do mundo, diz, né? E a Amazônia é o tamanho da Europa. Então, você tem que dar prioridade. Hoje, a tecnologia está tão avançada que nós temos satélites para rastrear os garimpeiros, o movimento pelas águas, pelas florestas, dos garimpeiros ilegais, dos traficantes. Ali a região é dominada pelo tráfico, contrabandistas de madeira, garimpeiros. Então, e um problema grave que a gente vê que está aumentando, que o governo parece que não está olhando, mas deveria, é a prostituição infantil. Lá, uma das mazelas, além dessas que eu falei, tráfico de droga, porque ali é divisa com o Peru e com a Colômbia, né? Então, os traficantes dominam a região, os contrabandistas, mas a prostituição infantil é uma coisa que dói na alma, né? Porque são crianças de 6, 7 anos se prostituindo, 8 anos. Isso o governo tem que dar. E graças a Deus, parece que o Senado se mobilizou, instalou já uma comissão para discutir propostas legislativas, porque assim, aonde o Estado é ausente, o crime organizado se instala. O crime organizado ele só está lá porque o Estado é fraco. Então é a ausência do Estado. Então o Senado, o Rodrigo Pacheco, instalou uma comissão para discutir, não é para criticar o governo federal. Não é essa loucura que falam, eles querem criticar, não é. É para discutir propostas para a Amazônia. A Amazônia tem muitos problemas, é o nosso extremo norte. E ali é divisa. Tem que cuidar das nossas fronteiras, governo federal, Polícia Federal. Que é muito extensa, né? Você vê, recentemente nós tivemos agora 2 desaparecidos, um jornalista, colega seu, e um indigenista, né? O Dom Felipe e o Bruno Pereira. Eles desapareceram ali por quê? Porque me parece que as informações da polícia estão levando a crer que foram um pequeno grupo de contrabandistas, de garimpeiros, que eles já vinham denunciando. O Bruno Pereira, o indigenista, e o Dom Felipe estavam denunciando os garimpeiros, e aí eles desapareceram. Tudo leva a crer que eles já estão mortos, né? Já estão mortos. Tudo leva a crer. Porque já acharam lona com sangue, já acharam a mochila do Bruno Pereira, já acharam tênis, identidade, carteira de saúde. Sim. Então, você vê o problema que é ali, aquela região norte, extremo norte, oeste do Brasil, que é a Amazônia, que é uma região que nós temos que dar prioridade. Agora, doutor Léo, o governador do Amazonas não faz nada, não fala? Olha, não diz a que veio?
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. É que um joga para o outro. Os senadores do Amazonas. É que um joga para o outro. O governador fala assim, é problema do governo federal. O governo federal fala, o governador não faz nada. Mas os dois têm que se mobilizar. Sim. Governo estadual, municipal, federal. Nós temos que dar prioridade àquilo lá. Os Estados Unidos já está de olho faz tempo. Né? O presidente... Olhando pelo satélite já deles. Mas nós temos satélites para mapear e rastrear os movimentos ilegais ali. Se quiser faz. Minerais. Se quiser, mas tem que dar prioridade. Para a fronteira, só a Polícia Federal mesmo, né? Só a Polícia Federal. Polícia Estadual, não Polícia pode, Militar, não pode. Eles são... É inconstitucional. Se eles começarem a fiscalizar a fronteira, é inconstitucional. Então, por isso que a Polícia Federal, através do governo federal, e o Senado, os deputados, olha, nós estamos há 4 meses das eleições, Militão. É verdade. Menos de 4 meses. É verdade. E nós temos que ficar de olho em que nós vamos votar. Porque daqui 4 meses nós vamos renovar ou não o Congresso. Não é só o presidente. O presidente pouco manda. Importante é o Congresso Nacional. O Congresso. Quem manda é o Congresso. Então, você vê que o presidente fica, às vezes, limitado. Né? Quer fazer uma reforma, não dá, o Congresso tem que negociar. A mercê da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E nós temos aí umas eleições agora para governador, que é importante, para presidente. Então, nós temos que ir renovando esses políticos, porque, igual eu falo, né? Político tem que renovar. Então, a gente não pode continuar sempre com os mesmos, porque senão agora, acomoda. Voltando à Amazônia. Agora, para ter helicóptero, para ter uma base daquela, lanchas rápidas e tal, tem algum cara rico por trás. Tem que ter um chefão por trás. Tem que ter. Um ou mais, não tem? Os garimpeiros, quando montam um garimpo, tem que ter uma estrutura, tem que ter aviãozinho, tem que ter a pista de pouso. Tem que construir. Tem que ter dinheiro por trás, os empreendedores. E ali que começa prostituição infantil, garimpo ilegal, extrai madeira, bota fogo na Amazônia. Pesca ilegal. Mas nós temos tecnologia, a Polícia Federal tem satélite para isso. Agora, eles não dão prioridade. Parece que a discussão vai começar agora e vai ser boa. Não falta aí também uma atitude melhor do ministro da Justiça, que ninguém sabe o nome. Se você sair na rua aqui no Londrina, ninguém sabe o nome. Como é o nome do ministro da Justiça? Não sabe. Ninguém sabe. Não, e ele deveria ser o primeiro a cair. Deveria. Porque com a morte de um inglês, de um jornalista inglês, né, que é o Dom Philip. Importante. Que caiu, que morreu lá nas nossas terras. E o governo demorou, porque desde de 5 de junho, que eles estão desaparecidos. E até agora parece que não acharam. Prenderam o Amarildo, que é o pelado, que o Amarildo, na verdade, é o executor. É o que foi contratado por um grupo, né? Diz que tem um traficante ali na região, nessa região de Javari, do Vale, que é chama Colômbia, o nome dele. Ele é um traficante de droga, ele vende madeira ilegal. Então, esse Colômbia é um pequeno grupo que devem ter, que a polícia aponta como autores. O Amarildo Pelado foi só executor, ele foi contratado para fazer o serviço. Ele matou os caras do serviço. Eu tenho certeza, porque a polícia já achou vestígio, provas periciais, provas materiais e testemunhais. Os índios estão ajudando, porque as autoridades indígenas ali, a FUNAI, eles estão ajudando a polícia nesse rastreamento. Muito bem, vamos para o intervalo. Já voltamos com o doutor Leonardo Viana, do escritório de Antônio Carlos Viana e Advogados Associados, que é seu pai, que está se recuperando aí de uma gripe passageira. Já está excelente, já está ótimo. Já voltamos. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel.
Produzimos o famoso Porco Light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero um material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Estamos de volta com Militão e Militão e hoje estamos ouvindo com grande prazer o Dr. Leonardo Viana, que está com a gente, o Léo, grande jogador de golfe também. Tem comparecido aos Eu estou um pouco ausente por conta da família, né? Filho de 2, 3 anos está me tomando conta. Tá tomando conta. Mas isso é bom, ele já fala. Já está estudando desde o ano passado. Escola é fundamental para a criança, né? É outro mundo. Você põe na escola, a criança se desenvolve. Se torna outra, né? Se torna outra. O convívio na escola, eu sou contra esse negócio de, sabe, de ensino via... Domiciliar. Domiciliar. Não dá, sou contra. Eu também. Pela televisão, o negócio... Presencial. A criança faz amigos, se relaciona socialmente, aprende muita coisa. Você sabe que aquele Elon Musk, que é o mais rico do mundo, né? 300 bilhões de dólares, ele dono da Tesla, ele determinou a proibição do trabalho virtual nas empresas dele. Tá certo. Ele disse que tem que ser presencial, porque às vezes o virtual, o cidadão finge que está ali e não está. O virtual desvirtua. Desvirtua. É uma evolução, acredito nós advogados, no judiciário, juiz, está funcionando muito bem a justiça virtual. Inclusive tenho participado de audiências, audiência até em tribunais. Funciona bem. Funciona muito bem. É bem-vinda a tecnologia. Mas muitas vezes, igual você está falando, você está certo. Para a criança tem que ter contato. Tá para pegar imunidade. Aí ele tem que saber se defender. Né? Um morde o outro, aí tem que saber se defender. E o problema é deles, eles têm que se criar ali. É isso, sem dúvida alguma. Eu, por exemplo, eu estou trabalhando em casa ainda. Sim. 2 anos e meio em casa é demais. Muito. Eu não ia à redação do jornal. Eu e outros colegas. Por causa da pandemia, desse coronavírus, que não vai embora, né? Até parece um castigo para a humanidade. Né? É um castigo muito grande e causou muito mal, né, para as pessoas. A gente vê mulheres que deixaram emprego para cuidar do filho, porque o filho não pode ir para a escola, ficou nesses 2 anos sem trabalhar, depressão. E os amigos que se foram, que morreram. Isso, que é o pior. Isso é o pior. Isso é triste. Isso é triste. Amigos de coração que partiram. E o caso de Sergipe, com os policiais rodoviários federais... atuando fora da função deles, que é tomar conta do trânsito de estrada, mataram um cara com gás. Em Sergipe. Em Sergipe, e até agora, o que aconteceu com eles? Nada? Olha, eles foram só afastados, mas assim, o diretor da Polícia Rodoviária Federal não foi demitido, não foi exonerado, o ministro da Justiça não tomou tomou conhecimento. Não, deveria cair o diretor ali da Polícia Rodoviária, da região de porque Sergipe, pelo eles menos cometeram um homicídio doloso contra a vida. O que é isso? Eles vão a júri, porque eles colocaram o cidadão com esquizofrenia. O Genivaldo de Jesus Santos, ele tinha esquizofrenia, ele era um cidadão doente, ele não era um criminoso, ele era um doente. Ele foi abordado, ele deve ter falado alguma coisa que desagradou os policiais ali, rodoviários federais, e eles colocaram ele no camburão, jogaram primeiro spray de pimenta nele. Que coisa horrorosa. Depois jogaram ele no camburão e jogaram gás lacrimogêneo e ele morreu ali.
E ainda, eles colocaram no boletim de ocorrência que ele teria tido mal súbito no trajeto da viatura até o hospital. Ou seja, eles até fraudaram ali, mas eles não estão presos. A televisão mostrou que esses policiais rodoviários federais mentiram. Porque a TV mostrou. Todas as televisões do mundo mostrou. Foi gravado, foi gravado. E eles mentiram, fraudaram ali o boletim de ocorrência, porque a polícia é assim, quando mata um coitado lá de um cidadão menos favorecido, numa comunidade, eles falam assim, foi enfrentamento. Enfrentamento. Coloca sempre esse termo. Esse enfrentamento é carta branca para matar os pobres mortais. E para se livrar da cadeia, né? E para dizer que foi embate. Foi embate. Foi embate. E aí, o que acontece? Nada. Acontece nada. Escute, esse projeto que está... É projeto de um deputado, eu não sei, que todo juiz, quando é punido, ele vai para casa com a aposentadoria... Compulsória. Vai acabar? Você acha que acaba? Não, acho que não, porque isso começa lá de cima, né? Começa lá do Supremo. A punição máxima para o magistrado hoje é a aposentadoria compulsória, ou seja, ele vai para casa e recebe o salário integral. Tranquilão? Tudo, o resto da vida. Com todos os aumentos? O resto da vida. Com todos. Às vezes eles têm uns retroativos, e porque a Associação dos Magistrados entra com uma ação, eles ganham retroativo 200, 300 mil, igual acontece muito. Agora, eu acho que isso também deveria ser uma discussão, mas, como a gente fala, quando chega no judiciário, parece que os políticos se acovardam. É igual a Lava Jato. Começou a chegar no judiciário, se acovardaram. Será que todos têm o famoso, aspas, rabo preso? Pois é, o Senado com o Supremo, eles conversam entre eles e eles se protegem, né? Porque quem abre o impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal é o Senado, é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Só o Senado pode, Só o Senado. E ele, para não abrir, ele pede favor, né? Eu acredito que... E ele se reúne para jantar junto com o presidente do Supremo. Do Supremo, o presidente do Senado, o presidente da Câmara. Então, isso aí é um jogo, mas faz parte da democracia, ainda é o melhor sistema, porque as instituições estão funcionando, né? Queira bem ou mal, elas funcionam, cada poder é uma balança, um vai contrabalanceando o outro poder. Então a gente tem uma democracia. Temos uma democracia. Embora... E nós não podemos... Cambaleante, mas temos. Nós não podemos duvidar das eleições. Nós estamos há menos de 4 meses. Nós podemos confiar na Justiça Eleitoral. Não tem fraude em votação. Eu acho que isso é uma desinformação, isso é um fake news. Porque as eleições têm uma lisura que eu tenho certeza que não tem fraude. Ô, Léo, é isso mesmo. Olha, para encerrar, Léo, acho que foi o Rui Barbosa que disse que o Supremo Tribunal Federal é o que pode errar por último. Ele diz isso. Exatamente. Rui Barbosa pode errar por último. Ele é a instância máxima nossa e ele pode errar por último, porque, queira ou não, são seres humanos, né? Só que nós temos um sistema de recursal, de recursos muito grande. Então, nós temos várias etapas até chegar ao Supremo. Então, eles são o último degrau da justiça. É isso aí. Um abraço ao doutor Antônio Carlos Andrade Viana, que ele fique bom. Nosso mestre. Léo, nosso mestre. E você, famoso advogado criminalista. Obrigado. Bom trabalho para você sempre. Obrigado, Militão. Uma satisfação. E venha sempre aqui. Obrigado. Viu? Obrigado. Eu só tenho a agradecer. E um programa muito esplêndido esse programa. E hoje em novo horário, 20h45, né? Nesta quarta-feira, né? Obrigado, Léo. Um abraço grande. Obrigado, viu? Um forte abraço a todos. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão, que ontem fez aniversário. Um abraço, Marcelo. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Procurando escola de inglês?
Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Vamos falar agora sobre cálculo renal aqui no programa Militão e Militão. Está conosco, né, o médico urologista, o professor Dr. Horácio Alvarenga Moreira, que vai conversar um pouco com a gente sobre isso. Como vai, doutor Horácio? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês novamente e discutindo esse assunto de tamanha relevância para a nossa população, né? Vamos tentar saber o que é e quais as causas do cálculo renal. Bom, o cálculo renal, como o próprio nome fala, né, é a formação de pedra no trato urinário, né? O rim tem como objetivo botar para fora uma série de substâncias indesejáveis, né? Tais como oxalato, né, citrato, né, que são substâncias que ácido úrico, né, que facilmente se cristalizam, né? E se o indivíduo tem um excesso dessas substâncias ou tem algum problema renal, ele pode formar cálculo, né? E com isso sofrer em decorrência disso. É um problema que atinge milhões de pessoas, né? Sim, né? Tem algumas sociedades, algumas populações que atingem até 15% delas vão desenvolver cálculo ao longo da vida, né? Por isso a importância de estar orientando, porque é uma doença né, que também pode ser prevenida, né? Mas o que causa? Existem algumas causas genéticas, né, algumas malformações renais que predispõem à formação de cálculo, né? Mas na grande maioria das vezes a formação de cálculo está relacionada com um erro alimentar, né? Aqueles indivíduos que são expostos a dietas muito ricas, por exemplo, ao cloreto de sódio, ao sal, né? E a gente está vendo uma mudança no comportamento da nossa sociedade, com cada vez mais consumindo alimentos de maneira inadequada, principalmente os fast food aí que exageram na quantidade de sal, justamente para saborizar esses alimentos, e com isso eles são predispostos a formar mais cálculos. Qual o maior problema que ele causa lá no rim? O cálculo renal, ele pode obstruir a passagem da urina e não permitir que o rim trabalhe, que o rim filtre, né? E com isso o paciente passa a ter dor, né? E pode evoluir para uma insuficiência renal. Às vezes tem tantos cálculos que obstruem os canalículos renais e com isso o paciente entra em insuficiência renal. Às vezes tem que até ir para hemodiálise. Aliás, a segunda causa de insuficiência renal é causado por cálculos renais. Por isso que os cálculos renais têm que ser tratados antes que eles promovam dano renal e levem à insuficiência renal. Qual que embora a gente saiba que é uma questão o cálculo, a maioria é milímetro, né? Qual que é o tamanho que já preocupa muito? Bom, o cálculo renal, ele pode ter dimensões de milímetros, como você falou, ou seja, esses cristais são formados e às vezes são eliminados ainda na fase de formação, que são cálculos muito pequenos, às vezes passa até despercebido, às vezes tem o que a gente chama cristalúria, tem alguns cristais na urina.
mas pode adquirir dimensões enormes, às vezes 7, 8, 10 centímetros, ou seja, ocupar todo o rim. Tem um tipo de cálculo que a gente chama até de cálculo coraliforme, porque ele ganha um aspecto de um coral, que é um cálculo que ocupa todo o rim, né? Ele vai crescendo, vai formando e ocupa todos os canais do rim, né? E esse, obviamente, quanto maior o cálculo, maior a dificuldade para se tratar, né? E cálculo para dar sintomas, como regra, são cálculos acima de 5 milímetros, ou seja, meio centímetro. Começa a dor. Né? Por quê? Porque o que promove dor no cálculo renal? É quando o cálculo vai sair e ele obstrui a passagem da urina. Porque o que dá dor é não é a presença do cálculo em si, mas sim quando o cálculo entope o canal da urina, aí a urina fica retida no rim, distende o rim e gera aquela cólica típica, né? Que é uma das dores mais altas que o indivíduo pode ter. Tem gente que diz que dói tanto quanto o parto, é isso? Exatamente, porque a dor do parto é uma dor extremamente severa e a dor da cólica renal também é severa, né? E às vezes um cálculo muito pequeno, um cálculo de 5 milímetros, ele pode enroscar no ureter, que é o canal que leva a urina do rim para a bexiga, e ele enroscando no ureter, ele promove obstrução e leva a esse quadro doloroso tão importante. Antes de falar de tratamento, você falou que tem prevenção. O que é a prevenção do cálculo? Na verdade, é uma vida saudável, né? O que a gente recomenda para esses indivíduos que são formadores de cálculo e a gente não acha uma causa específica para isso, a gente recomenda que tenha uma dieta o mais saudável possível, ou seja, uma dieta muito rica em frutas, verduras, né? Pobre em sal, né? Em sódio de maneira geral, pobre em proteína, porque uma das causas de cálculo são derivados da proteína, são as purinas, que são os cálculos de ácido úrico, né? Então esses indivíduos devem diminuir o consumo de proteína, em particular proteína animal, né? Atividade física, principalmente para as mulheres, porque as mulheres, quando se aproximam da menopausa, elas passam a ter uma osteoporose severa e tiram cálcios e outros minerais dos ossos, e esses minerais são filtrados pelo rim e predispõem à formação de cálculo. Vai tudo pro rim, então? A atividade física fixa esses minerais nos ossos e com isso diminui a eliminação, né? Então veja que as recomendações para prevenir cálculo são as recomendações para uma vida saudável, né? Atividade física, não ganhar peso e uma dieta saudável. Tem gente que diz que tem que tomar muita água. A água, de fato, tem algum... Tem, né? Porque, como eu falei, são cristais, são solutos, né? Quando você aumenta a ingestão de líquido, você dilui esses solutos e facilita com que esses cálculos, ainda na fase pequena, sejam eliminados antes de se tornarem cálculos grandes. Então, a ingesta hídrica é fundamental. O ideal é que se tome 1,5 litro de água por dia, um pouco mais, um pouco menos, mas é o suficiente. Na verdade, ajuda o rim, né? Não é só a questão do cálculo, né? Perfeitamente. Tem gente que fala também que a questão da bebida alcoólica em quantidade, ela pode contribuir para a formação? Ou não tem uma coisa, uma ligação direta? Vamos dizer? O álcool, né, normalmente, ele leva a uma acidificação da urina, né? Então, por exemplo, o indivíduo que tem predisposição a formar cálculo de ácido úrico, ele tem o álcool pode desencadear a formação desses cálculos, né? Então, o álcool deve ser evitado, né? Muito bem, nós vamos continuar falando sobre cálculo renal com o Dr. Horácio Alvarenga Moreira. Vamos falar dos tratamentos na sequência. Já voltamos. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com
A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Estamos de volta com o programa Militão e Militão, falando um pouco sobre cálculo renal. Vamos continuar a conversa com o Dr. Horácio Alvarenga Moreira, o urologista. Dr. Horácio, agora vamos falar dos tratamentos. Como é que trata o cálculo renal? Sim, como eu falei, a prevenção é feita daquela forma com que a gente falou, né? E para aqueles indivíduos que já têm o cálculo, a gente tem dois grupos de pacientes. Aquele grupo que tem o cálculo recorrente, aquele que todo ano, toda hora está tendo cólica renal, a gente vai fazer o que a gente chama estudo metabólico e tentar identificar algum erro no metabolismo dele, ou às vezes é só na própria dieta, e corrigir isso para que ele não fique formando cálculo todo o tempo, Agora, quem já tem o cálculo instalado, esse a gente vai classificar ele em alguns grupos. Aqueles que têm cálculos muito pequenos, cálculos menores do que 5 milímetros, que como eu já falei são cálculos que podem ser eliminados espontaneamente, o que a gente vai fazer? Vai hidratar bem esse paciente e fazer com que ele tenha um volume de diurese para que esses cálculos possam ser eliminados espontaneamente, em torno de 1,5 litro por dia. E esses cálculos vão acabar antes que eles cresçam. Eles vão crescendo só? Mesmo que eles, cálculos de meio centímetro ou 5 milímetros, enrosquem no canal, você deve tratá-los clinicamente. Ou seja, tem alguns medicamentos que dilatam o canal e facilita a expulsão desses cálculos. Porém, quando os cálculos são maiores, 0,7, ou até 1 centímetro, e enroscam no canal, na grande maioria das vezes a gente tem que intervir nesses pacientes. E para isso, a gente tem a litotripsia extracorpórea, que é uma máquina que é extremamente evoluída, que emite ondas de choque fora do organismo, e essas ondas de choque, quando se deparam com o cálculo, elas promovem um impacto e fragmentam esses cálculos. É extremamente evoluído, pode ser feito inclusive de forma ambulatorial e com anestesia local. E isso fragmenta o cálculo vai se transformar em cálculos menores ou areia e será eliminado espontaneamente. Porém, se isto não é possível, aí a gente tem que acessar a via excretora, ou seja, a gente vai anestesiar esse paciente, vai entrar pelo canal, pelo canal uretral, ganhar a bexiga, entrar no ureter, e aí sim, com uma fonte de energia que é a laser, o laser tem que ter contato direto com o cálculo. A litotripsia extracorpórea, por ondas de choque, na verdade não precisa ter o contato, é uma coisa mais evoluída do que o laser, Mas você, como eu falei, quando a litotripsia não se aplica ou não funcionou, a gente entra com um equipamento pelos canais natural, pela uretra, e vai ganhar o ureter, vai chegar no cálculo e emitir essa onda de laser. E para isso, hoje, nós temos equipamentos de endurologia, que permite você visualizar muito bem o cálculo e administrar essa energia do laser de uma maneira bastante efetiva. É uma câmera, isso? Isso, é uma endoscopia. Através de um monitor de vídeo, você vai vendo tudo por dentro dos canais renais, encontra o cálculo e lá você vai emitir essa energia e vai fragmentar esse cálculo. E como anestesiou, o paciente não sente Não sente nada, E mesmo cálculos muito grandes, como eu falei para vocês, às vezes cálculos que ocupam o rim todo, a gente pode se usar dessa técnica para fazer,
né? E aí, vamos pensar que tudo isso não funcionou, porque às vezes existem algumas condições que isso não se aplica, né? Aí nós teríamos as cirurgias laparoscópicas, né? Que são cirurgias por furinho. Você entra dentro do abdômen do paciente, encontra o rim, vai lá, abre o rim e remove essas pedras e costura. Mas isso a gente faz raramente. Já é uma exceção. Exato. Na grande maioria das vezes a gente trata por via, como eu falei, de uma maneira conservadora, com a litripsia extracorpórea, ou por via endoscópica, que são cirurgias orificiais, que se usam de orifícios naturais, ou seja, não existe dano ao paciente, porque você entra, por exemplo, pela uretra, ureter, e então você não corta o paciente, né? Você usa canais natural do paciente. É uma tremenda evolução, né? Fantástica, né? O que tem de tecnologia para isso hoje, né? Até porque é uma doença que acomete indivíduos em fase produtiva, né? O indivíduo está trabalhando, normalmente é adultos jovens, né? E que ficam dias parados com o seu trabalho ou tendo desconfortos, né? E isso, com isso, uma doença com uma prevalência tão alta na população, o tratamento felizmente progrediu e muito. Tem gente que vai falar, assim, tem remédio que você toma e quebra a pedra? Não tem, né? Ainda não chegou nisso. Não chegou, né? Lógico que existe, a gente não entrou nesse mérito, mas existem diferentes tipos de cálculos. Eu falei, por exemplo, do cálculo de ácido úrico. O cálculo de ácido úrico, no meio ácido, né? Até eu dei o exemplo do álcool, ou se o indivíduo tem uma dieta muito rica em alimentos ácidos, ele tem uma tendência a formar esses cálculos. Então, se você fizer o inverso, ou seja, alcalinizar esses pacientes, você pode dissolver esses cálculos, né? Mas é o único cálculo que a gente tem um tratamento que seja capaz de dissolver esse cálculo. Você usa uma substância que, aliás, é muito rica até no limão, que é o citrato de potássio, e com isso você consegue alcalinizar a urina e diluir esses cálculos de ácido úrico. Às vezes até cálculos grandes, cálculos de 2, 3 centímetros, você alcalinizando a urina por um período prolongado, você consegue eliminar esses cálculos sem a necessidade de cirurgia. O limão, aliás, vamos falar do limão. O limão, não para quem já está com o cálculo, mas para quem não já teve e sabe que o limão é bom? Sem dúvida, né? O limão é muito rico em citrato, e aí, em particular, a laranja já não tem a mesma quantidade de citrato de potássio que o limão tem, né? O limão, ele acaba interferindo não só na origem dos cálculos de ácido úrico, mas também nos cálculos de oxalato de cálcio. Então, o limão tem uma ação extremamente protetora para aqueles indivíduos que são formadores de cálculo. Então, se tiver que dar um conselho, além de fazer aquela dieta, como eu já falei, ter aquela vida saudável, use um limão de manhã e um limão à tarde para esses indivíduos que são formadores de cálculo. Como se fosse para tomar, né? Isso. Só cuidado, não vai usar o limão e pôr bicarbonato no limão, que vai tirar todo o efeito do citrato. Tem gente que faz isso. Sim. Tem que ser o limão puro mesmo, né? Com água, né? Puro que eu digo, né? Com água. Quem tem recorrente é preciso ficar de olho, porque se bobear, o excesso de pedra pode levar a insuficiência renal. Né? E aí já é um problema muito grave, né? Muito grave, né? Porque os cálculos renais obstruem a passagem da urina, predispõem à infecção do trato urinário, né? E essa combinação, né, obstrução e infecção do trato urinário, é uma combinação extremamente grave e que pode levar um indivíduo à perda da função renal ou às vezes até septicemia e a óbito. Então, esses indivíduos que são formadores de cálculos recorrentes têm que ser acompanhados periodicamente, né, e tratado desses cálculos para impedir que chegue numa situação tão crítica como a dita. Dr. Horácio Alvarenga Moreira, muito obrigado pelas informações, grande abraço para você. Eu que agradeço a oportunidade, Marcelo. Deixa eu te dar uma dica muito interessante. Oferecer o melhor ensino é o maior objetivo da Unifil. Sua qualidade é reconhecida com nota máxima segundo o MEC, um dos maiores centros universitários com tecnologia de ponta para o seu desenvolvimento acadêmico e professores atuantes no mercado. Vestibular dia 3 de julho, com bolsas de até 100% para a graduação presencial e de 50% para o EAD. Acesse vestibular.unifil.br ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Boa noite para todos.